Galerinha, olha só. Não é o momento exato, depois talvez eu possa te ajudar. Então olha só, galerinha, o negócio é o seguinte. Eu contei aquela história, né, aquele momento histórico, que obviamente tem um pouco de lenda sempre, né? Tu imagina, né, cara? Uma coisa acontece há 2000 anos atrás, aí fulano conta pra ciclano, que conta pra fulano, que escreve um livro. Pelo amor de Deus, na hora que foi escrever o livro, já era a história, né, cara? Aquela brincadeirinha de telefone sem fio. E isso vale para todo documento histórico, né, cara? Principalmente esses que são editados, traduzidos, retraduzidos, e tira citação e bota testamento e tira testamento, né? Isso é uma coisa que, obviamente, vai deturpando, modificando, né, a ideia original. Só para ter uma noção, aquela parte da Bíblia que fala, né, que Deus fez o homem do barro, alguns tradutores acham que é errada essa tradução. Tem gente que fala, não, barro não é, a palavra original é hefebe, que significa nada e não barro. Então o correto seria o homem veio do nada, não do barro. Ou seja, né, cara, o cara que lê a Bíblia em português, ele não sabe da missa metade, né, cara? Porque ele teria que pegar os textos originais a partir do qual a Bíblia foi escrita, e inclusive os textos integrais, né? Porque a Bíblia foi uma edição, recorta, ó, tira esse nome que tá feio. Ih, essa passagem aqui é meio do mal, vamos botar uma mais bonita. Entendeu? É por ir pra ficar gostosinho de ler, pra elevar a alma, né? Que senão o cara pode deprimir, né? Tem umas partes lá, né, que Deus tá meio brabo, né? Não sei se tu sabe, na Bíblia, né? Que ele manda os caras deitar na merda, 3 dias, 3 noites, um de cada lado. Tem a passagem, lembra daquela passagem que o Deus mata os menininhos que riem da careca do cara? Pois é, galera, acha que Deus é do bem só na Bíblia. Não, tem uma fase que Deus tá meio ruim e Deus castiga. Tem 2 gurizinhos rindo da careca do cara passando no caminho, Deus manda um urso lá, o urso mata as crianças. É, bem honra. Honra é uma boa expressão para essa parte. Bom, só tô te contando isso para que tu não pegue a historinha do Galileu medindo a velocidade com o coração. Ipsis literis, ele fez isso, ele de fato usava o coração como relógio, certo? Mas eu conto do meu jeito, então toma cuidado. Da mesma forma, quando eu contei do Arquimedes, né, os livros de história contam isso, eu contei do meu jeitinho, e é o que conta a galera, que saiu peladão lá pelas ruas de Siracusa, né, balançando lá, dizendo, achei, descobri, certo? É até meio absurdo, né, que o cara chegar pelado na porta do castelo do rei, né, arriscado tomar tiro lá, sei lá, ou ser morto, tiro não, porque não tinha, eu acho. Então olha só, te contei como é que surgiu a ideia de densidade, porém a ciência foi evoluindo e nós criamos uma ideia muito parecida com densidade chamada... A única diferença é que densidade vale para o que tu quiser e massa específica é para uma substância. Densidade do ouro, densidade do ósmio que vocês me levantaram. Porém, outra forma de entender isso é que quando eu falar de massa específica, eu estou fazendo um estudo de um corpo maciço, sem parte oca, que senão eu ia estar misturando ar com o corpo, né? E feito de um único material. Ou seja, se eu quiser calcular a densidade do ouro, eu tenho que pegar um corpo feito de... exclusivamente, e não oco, porque se for oco, né, pode até flutuar, né, na água, e a gente sabe que o ouro é mais denso que a água e afunda, portanto, concorda comigo? Nada demais. Quais são os 3 tipos clássicos de questão que podem aparecer com essas fórmulas? Qual é a massa? Qual é a massa? Qual é o volume? Qual é a densidade? Claro, então uma situação clássica, né? Um cubinho feito de um determinado material apresenta a massa de 60 quilogramas. Sabendo que cada aresta do cubo apresentava 4 centímetros, determine a densidade do material ou a massa específica do material que compõe o cubo. B igual, né? M sobre V, 60 quilogramas. Multiplica, né, para calcular o volume, né? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64 o quê? Qual é o volume? 64
centímetros cúbicos, né? Porém, não é comum escrever em quilogramas por centímetro cúbico, né? Então o certo seria passar isso aqui para litros ou passar o de cima para gramas. Concordam comigo? Passar de cima para gramas, aí fica uma unidade mais confortável. Só para não perder tempo, já que era um exemplozinho, né? E dividir por 64, dividir muitas vezes por 2 ia dar uma dor de cabeça. Alguém pode, que nem a calculadora, meu celular Ninja ele tá dando umas zicas, eu peguei esse aqui agora. O professor, posso usar? Claro, cara. Vamos ver quem é mais rápido aqui. Calculadora, 60.000 dividido por... 937,5. Valeu, garota. 937,5 gramas por centímetro cúbico. Acho que eu exagerei. Acho que eu criei um material que não existe. Acabei de criar o problema, né? Tu vê um negocinho de 4 por 4 por 4 centímetros, uma caixinha minúscula dessa pesando mais que um saco de cimento, 60 quilos. Acabei de criar um material alienígena aí que não existe. Aliás, não existe aqui na Terra, tá? Aliás, até existe, é só ir pro núcleo da Terra. Se tu for lá no núcleo da Terra, né? Um pedacinho do núcleo da Terra lá vai ter uma densidade muito grande devido à compressão, devido à atração gravitacional, né? Uma anã branca, uma colher de chá de uma anã branca pesa milhares de toneladas. Uma colher de chá. Né? Uma colher de chá de uma estrela de nêutron pesa mais que um navio cargueiro na Terra. Loucura, né, cara? Não dá pra acreditar que a densidade pode chegar a tamanhos absurdos, né? Só ficou absurdo para um objeto físico do teu dia a dia. Deu uma densidade absurda. Outra pergunta interessante é o cara falar o seguinte, ó. Sabendo que este cara é feito de chumbo, cuja densidade é aproximadamente 8,5 quilogramas por litro, determine a massa do cubo. Exemplo 2. 8,5 igual a... Vamos lá, densidade então é massa sobre volume. Ah, ó, tu vê, ó, aquilo que eu te falei, a apostila usa ρ para massa específica, eu sempre usei mi a vida toda. Eu vou ter que me adaptar para não esquecer que a apostila gosta de usar ρ. 8,5 é a massa específica ou densidade, matematicamente é a mesma coisa. Eu quero achar a massa, concordam? Ah, sim, tem que passar para litro. Tem que passar para litro. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Quem que é igual a litro? Por incrível que pareça, é o decímetro cúbico, né? 1 metro cúbico são 1000 litros, tá, gente? E é só tu pensar, né, cara? Uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Meu Deus, encher isso aí de água dá muito mais que 1 litro, né? 1 metro cúbico, entende o que eu digo? 1 metro por 1 metro por 1 metro. Quanto é que é 1 metro cúbico? 1000 litros. Ou tu lembra que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Já que está em litro aquilo ali, ó, o volume tem que ser em litro. Era 64 centímetros cúbicos. Para passar para litro, o pulo é para a esquerda. A vírgula tem que dar 3 pulos para a esquerda. 0,064. Então tu vê que todas as transformações de unidades que tu aprendeu na tua vida vai ser cobrado agora. Se lá no fundamental tu não aprendeu essa tabelinha boba de transformar, vai sofrer as consequências agora. Mas fica tranquilo, a apostila ela traz uma parte pra gente fazer isso. Podia guardar isso aí, cara, por favor. Tá dividindo, passou? 8,5 vezes 0,064 é igual a m. Só para o amigo não se empolgar, essa eu vou fazer aqui, ó. 4 vezes 5, 20, vai 2, 32, 33, 34, 6 vezes 5, 30, vai 3, 48, 51, 0, 4, 4, 5. Quantas casas após a vírgula? 4. 0,544 o quê? Aqui era quilograma por litro. Multipliquei por litro, cortou litro com litro, sobrou quilograma. Isso é de chumbo, não foi pouco? Não, cara, é um pedacinho pequenininho de 4 por 4 por 4 centímetros, um cubinho pequenininho de chumbo. Pesa meio quilo, já é um monte. Um pedacinho minúsculo, né? Já é um monte. Legal.
Foi mais difícil essa? Uma gota a mais devido à transformação de unidade. Mas tu viu que na tabela dos metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, um pulo são 3 da vírgula. Tudo bem? Pronto, é assim que transforma. Não vai ter grandes mistérios. Última possibilidade. Qual é o último exemplo possível? Descobre o? Então eu digo que tem uma massa de água de 1 tonelada. Sabendo que a densidade da água ou a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico, determine o volume de água. Vai passar o quilo para grama. Pode ser. Tudo bem para vocês? 1000 quilos, 1 milhão de gramas. Coloca na fórmula. Coloca na fórmula, obrigado. 1 grama por centímetro cúbico. Igual a 1 milhão. 1 milhão de gramas. Tá dividindo, passa multiplicando. Passa dividindo. Ah, sim. V igual a 1 milhão. V igual a 1 milhão, obrigado amigo. 1 milhão de quê? De centímetros cúbicos, já que passamos para grama, né? Grama corta com grama, vai sobrar centímetro cúbico. Poxa, vamos passar para litro para ficar mais agradável. Ah, claro, né, professor? Tá de sacanagem com a gente, né, professor? Por que não avisou que era 1 quilo por litro? Aí eu já ia falar que era 1000. Né? Na verdade, vocês já sabiam, né? Desde a primeira aulinha ali eu falei, né? Água, densidade d'água. Alguns lembraram que era 1 quilo para cada litro. Isso é uma aproximação, tá, galera? Dependendo da temperatura da água, pode ser 1, alguma coisa ou 0,99 alguma coisa. Porque as coisas mudam de densidade dependendo da temperatura. Tem uma temperatura, eu não sei qual é próxima da temperatura ambiente, que ela fica exatamente 1 kg por litro. E mesmo esse exatamente ainda mereceria atenção, porque a gente não consegue nada na hora de medir na vida, né? Todo instrumento de medida tem erro embutido nele. Na metrologia a gente aprende isso. Eu até comentei com vocês, né, no ano anterior, aquela história de medir o diâmetro do navio da Petrobras, lembra? Do mastro do navio da Petrobras. Uma empresa cobrou $100 mil, quando eu, há 10 anos atrás estava na UFSC, só para medir o diâmetro do mastro do navio. Aí o cara pensa, professor, até parece, o cara pegou uma trena lá, mediu o diâmetro e disse, ó, me dá $100 mil, que senão eu não te conto quanto é que deu aqui. Não é isso, né, cara? É que é medir, do ponto de vista da engenharia, requer equipamentos e técnicos experientes e cálculos para tu poder descobrir qual é a imprecisão do teu resultado. Então é algo delicado. Qual é o volume de uma esfera? 4πr. 4πr ao quadrado é a superfície da esfera. 4/3 de πr ao cubo. É assim que calcula o volume de uma esfera. Nós vamos, esse ano, tá? Esse ano nós vamos, inclusive, deduzir a fórmula, que é um tesão a dedução. Volume da esfera. 4/3 de πr ao cubo. Louco, né, cara? Basta saber o raio da esfera, tu calcula o volume dela com aquela formuleta ali. Muito legal a tua pergunta. Ô, galerinha, olhando para a fórmula parece idiota, né? Isso aí, nada pode atrapalhar na minha vida, isso aí. Só que olha só essa questão que eu gosto de botar na prova sobre densidade, para aquecer a mente da galera. Essa aqui é a questão sobre densidade mais desafiadora que vai ter na prova. Vai ter a bobinha, mas vai ter uma mais apimentadinha. Eu digo que um certo líquido, pode ser um líquido para ficar fácil, ele foi feito de uma mistura de 2 outros líquidos. 30% do volume foi de um líquido cuja densidade era 2,5 gramas por centímetro cúbico. E os outros 70% do volume foi de uma substância com 1 grama por centímetro cúbico. A pergunta é, qual é a densidade desta mistura? Essa aí já exige uma matemática básica legal para o cara matar essa questão. Tu vê, a mesma ideia, a ideia de densidade que está envolvida, mas agora já ficou mais delicado. Outra, eu poderia, em vez de falar 30% de volume e 70% de volume, eu poderia falar 30% da massa. É uma substância
70% da massa é outra substância, o cálculo já muda. Interessante, né, cara? Então essa aí é que eu queria que tu aprendesse, porque as outras a gente já sabia. Então vamos lá. O que é densidade mesmo? É pegar a massa, dividir pelo... O que ele me falou já? Ele me falou os volumes. 30% é 0,3. Concorda comigo? Quanto é que é 70%? Que aí vai dar o volume total, né? 1V, o volume total. Beleza? Eram dois volumes, né? Uma parte de uma, outra parte de outra. Eu somei os volumes lá embaixo. Porém, agora eu vou ter que achar quanto é a massa do material 1 e quanto é que é a massa do material 2. M1 mais M2. Eu venho aqui no cantinho, pego a definição de densidade. Qual é a densidade do 1 mesmo? 2,5 gramas por centímetro cúbico. Massa do cara eu não sei, vou chamar de M1. E qual é o volume que eu vou usar dele? 0,3 V. Porque eu não sei quanto é que é o volume. Por isso que eu tenho que representar o volume que eu ainda não sei de V. Tá dividindo, passou? A massa 1 vai ficar 0,75 V. Tranquilo? 3 vezes 25, 75, duas casas. Vai. O que eu faço para achar a massa da substância 2? Deixa eu ver. Só que o outro... B igual a M. Isso. 1 1 igual a Igual a M2, para a gente não se confundir. 0,7. 0,7 V. Passou multiplicando, massa 2, 0,7 V. Então quanto é que deu a massa 1 mais a massa 2? 1,45. 1,45 V dividido por 1V. Corta V com V, densidade igual 1,45 gramas por centímetro cúbico. Então, primeiro exemplo aí da tua vida de um pouquinho mais apimentado. Consegue perceber que ficaria mais apimentado ainda se eu tivesse falado que era 30% da massa e 70% da massa? Porque aí aqui ficaria 0,7M e aqui 0,3 e 0,7M, né? E lá embaixo não daria 1, então eu teria que fazer a divisão no final. A única mudança então, se eu falo porcentagem de volume ou porcentagem de massa, é a parte final do cálculo. Quando eu digo volume em porcentagem, a divisão final deixa de existir. Por isso que na prova, a massa. Tu viu que legal, cara? Muito antes da prova, da segunda prova de física, tu já sabe a questão ninja que vai cair. Vai cair a questão em que eu boto 30% de material em massa, 70% de outro material em massa, duas densidades, e tu tem que brincar dessa maneira para achar a densidade. Pouquíssimos alunos acertam essa questão. Já estou te alertando. Se tu está preocupado com o teu futuro e quer acertar a questão, hoje tu já pode praticar a questão. Inventar uma para ti. E praticar, trazendo apoio. Tu vai estar anos-luz à frente da maioria que só vai exercitar na boca do trabalho, só vai exercitar um dia antes da prova e não vai conseguir, é claro. Porque a vida é assim. Beleza, galerinha? Então cuidado, hein? Já te falei o que pode de pior na tua vida aparecer em termos de densidade. Avançando uma gotícula apenas na matéria, já vou te deixar trabalhar, tá? Já vou te deixar trabalhar. Avançando apenas uma gota. O que é peso mesmo? Peso é M vezes G. Eu acabei de definir uma grandeza chamada massa específica, que é massa sobre volume. Será que não existe uma grandeza então chamada peso específico? Adivinha o que é peso específico, já que massa específica é massa sobre volume? M sobre V. mg, que é o peso, ou seja, né, é peso sobre V, né? Se massa específica é massa sobre volume, peso específico é peso sobre volume. Como o peso é m vezes g, tu deves concordar comigo que eu posso escrever isso da seguinte maneira, ó, vezes g. Mas quem é m sobre v? É a massa específica, portanto o peso específico pode ser calculado por massa específica vezes gravidade, né? Nada demais, tá, galera? Nada demais. Essa ideia de peso específico, ela raramente aparece nas questões de vestibulares. E é intuitivo, se o cara sabe o que é massa específica, peso específico, não muda muita coisa. Qual é a unidade de peso específico no sistema internacional?
Newton, parabéns. Centímetro cúbico. Quase, em centro internacional a gente usa o que para medir distâncias? Metro, então volume, metro cúbico, né? Então Newton por metro cúbico seria, não que esteja errado a unidade Newton por centímetro cúbico, pensou legal, só que não está no centro internacional, show de bola. Última coisa para a gente fazer exercício. Adivinha o que é densidade relativa? Densidade relativa. Algo que é relativo é que a gente está comparando com o outro, né? Se eu quiser saber a densidade relativa do material 1 em relação ao material 2, é só pegar a densidade do 1 e dividir pela densidade do 2. Se der 3 essa conta, o que eu afirmo? O que eu posso pensar? Diferença deles. 3. Quase isso. É isso aí, mas quem que é quem? Isso eu quero saber. Deu 3 isso aqui. Só isso. A densidade do 1 é 3 vezes maior que a do 2. Se der 0,5 essa densidade relativa, é a metade da densidade do de baixo. Nada demais. É só isso o começo da matéria, cara. Dominar a ideia de densidade, massa específica, que são as principais. Eventualmente aparece peso específico ou densidade relativa. Só isso. Para que tu exercite essas ideias, para que ela passe a fazer parte do teu coração, seria legal tu arriscar imediatamente página 28 e 29. Sorry, a página 27. Olha, vamos fazer a página 27 também, cara, porque tem gente que pode não lembrar das transformações de unidades, assim nós já vamos se curar de todo mal. 27, 28 e 29, o que sobrar é tarefa. Cara, mas eu tô te dando um tempo infinito, a nossa aula vai até que horas? Cara, tem 18 minutos para fazer a tarefa aqui, cara. Dá para fazer quase tudo. Dá um gás, vamos ver. Empacou, chamou, não quero ver ninguém parado.